Eu queria fazer um comentário rápido, que é só uma pontuação, porque a gente vai voltar a esse tema numa outra coluna, até porque eu estou fazendo mais apurações a esse respeito. Mas enquanto quem não se aprofunda no assunto, eu não tô fazendo uma crítica em relação às pesquisas, porque nem todo mundo tem que pesquisar esses assuntos todos, inclusive a gente tem papel de jornalista para trazer essa informação para a sociedade, mas algumas pessoas, elas não detêm o conhecimento, elas não se importam em deter, elas não querem sequer se informar, e aí fazer uma série de acusações contra a gente, Rafael, você sabe, você lembra disso, recebeu tantas vezes no WhatsApp, esquerdista, petista e tudo mais, lembra? Durante a campanha, né, naquela polarização maluca, né, Bastante, entre né? o Bolsonaro e o presidente Lula. Pois bem, mesmo diante dessa coisa do senso comum, o que nós fizemos na Difusora quando tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente Lula? Nós fizemos uma entrevista de 40 minutos e 30 minutos dela só tratando sobre temas muito delicados em relação à Amazônia. Nós fizemos isso. Não sei onde foi feito, em outro espaço isso foi feito, mas aqui na Band News, na Difusora, isso foi feito. A entrevista foi dada a mim e ao Fred Lobão. E naquela entrevista ficou muito claro que havia problemas da gestão Lula, da campanha Lula, das promessas, até incongruências, né, em relação à questão ambiental e indígena. As falas dele, tanto que, por exemplo, Belo Monte, 3 meses depois, ele teve de voltar atrás, porque naquela ocasião ele disse que faria novamente Belo Monte. Aí, quando voltou aqui ao Musa, eu perguntei novamente dele, e ele disse que teria que ver alternativas. Ele estava em busca do apoio da Marina Silva e talvez depois de um pouquinho melhor instruído a respeito da incoerência da fala dele, né? O que acontece é que naquele ponto, e nós sempre tratamos isso, nós falávamos a respeito das ameaças, né, à democracia da proposta do governo Bolsonaro, da continuidade disso, isso estava muito claro, e a gente tratava isso a respeito do ponto de vista dos fatos. Mas também não fechamos os olhos a respeito das incoerências e dos problemas ambientais, eles não iam encerrar, a gente não se iludiu em relação a isso, tanto que colocamos isso na pauta da entrevista. E o que acontece é que você vê a movimentação e a fala do contexto do governo Lula hoje, e ela está se apresentando tal qual, e não está demorando, né, tal qual a gente percebeu naquela entrevista, e fizemos as nossas reflexões a respeito das declarações do presidente Lula. Veja o que falou o vice-presidente na reunião do CAIS na sexta-feira, né? Ele não trouxe para cá palavras e anúncios relativos ao fortalecimento da indústria do estado do Amazonas. Eu não percebi isso de fato, promessas, né? Promessa até eu prometo aqui. Ele é o ministro, ele deveria ter trazido outras informações, que é a expectativa. Aliás, ele é um ministro que foi governador de São Paulo e moveu uma série de ações contra a Zona Franca de Manaus. Então, assim, há uma série de dúvidas muito normais em relação a que tipo de tratamento ele vai dar à Zona Franca. E não tratando sobre Zona Franca, ele acabou fazendo uma defesa de mineração, aqui numa situação muito complexa, que é o que acontece ali em Altazes, que a gente vai trazer mais detalhes aqui. Mas veja, não me vejo surpreendida com esse posicionamento, porque é a construção desse caminho, a força desses negócios que tentam avançar sobre a Amazônia, e avançar, inclusive, sobre as legislações que garantem uma série de direitos, né, aos povos originários, a proteção, ao uso mais racional, né, desse espaço. Mas a gente consegue perceber isso nas entrelinhas, claro, fica claro. A mudança, a meu ver, e já é minha opinião, e penso que é a opinião de muitas outras pessoas, é que hoje nós temos um pouco mais de garantia que os mecanismos do contraponto, né, dos questionamentos, possam funcionar melhor nas instituições, até porque em muitas dessas instituições estão nomeadas pessoas que têm a ver com aquele assunto e que compreendem a delicadeza do tema, né? Que elas não vão deixar a boiada passar assim, de qualquer forma. Esse é o grande ponto.